No vídeo de hoje, em meio a muito barulho da mudança ali de cima, falaremos um pouquinho sobre Super Mario Bros, literatura e videogames. Será que tem semelhança? Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada, quem não é inscrito no castelo, vem morar com a gente, mete a bota nesse like, se inscreve aí, ignora os monstros, e vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria. Eu sou o professor Vinícius, dono aqui do Castelo Negro, professor e crítico literário, etc e tal. E falando em literatura, falando nessas em asculas, hoje em dia, muita gente perde contato com aqueles grandes clássicos. Eu vou contar para vocês uma história bastante divertida. Era uma vez um herói muito bravo que foi arrastado para um mundo bastante diferente do seu, ao qual ele estava habituado. Num determinado momento, ele conhece uma princesa. A princesa é sequestrada por uma criatura mágica, maligna, que pretende tomar conta de tudo e de todos, pretende dominar todo o local. É um rei maligno. Então, esse bravo herói tem que passar por uma série de aventuras para poder resgatar a princesa, com a qual ele fica no final. Mas para isso ele tem que passar por um amadurecimento terrível, não é? Tem que conseguir alguns itens mágicos, em alguns casos varia, né? Nós podemos pensar no Velocino, podemos pensar na espada mágica, podemos pensar em algumas poções mágicas, mas ele consegue passar por todos os locais. Ele vence o monstro maligno, ele bate no dragão, ele volta com a princesa para casa e salva todos, e no final ele é glorificado. Interessante, né? Todo mundo deve estar se perguntando, mas que contos de fadas são esses que eu estou escrevendo? É alguma coisa dos irmãos Grimm? Será que eu estou falando dos contos de fadas do Jacques Perrault? Será que estou contando alguma história da Disney? É o jogo do Super Mario Bros. É engraçado, né, como estruturalmente esses jogos de videogame se baseiam em muitos personagens que são mitológicos, né? São quase tão antigos quanto a própria humanidade. Eu já falei muitas vezes aqui nesse livro do Joseph Campbell, né, que é A Jornada do Herói. E esse livro mostra bastante essa realidade, né, em que um herói passa por vários tipos de provação. Entre as quais, né, nós temos explicações para a cosmogonia, né, como forma aquele universo todo mitológico, como aparecem os deuses. Mas eu acho que a parte mais notável desse romance, que é construído nos contos de fadas em toda parte, de toda essa construção, é que todos podem ser contemplados, né, sob essa perspectiva do Campbell. Ele vai falar sobre um herói que não sabe que é herói num determinado momento e que ele recebe uma chamada para a aventura, né, um chamado para a aventura. Então nós temos o chamado por meio de um arauto, nós temos uma viagem que acontece, né, então sempre em algum outro lugar, né, sempre com coisas que aconteceram em um tempo muito antigo. Super Mario Bros. Não, ele foge a essa regra. Mas sempre nós temos, né, um outrem, outra pessoa que sequestra, que comete aí, né, esses atos vilanescos. E eis aí uma outra coisa que aparece bastante frequentemente, né? Nós temos uma figura vilanesca que vai aparecer, que vai sequestrar alguém, vai roubar algum objeto, vai causar toda aquela confusão. É bastante divertido pensar nisso, né? Porque o herói viaja para um campo distante, para um rumo diferente do seu, e ele tem que passar por algumas jornadas de amadurecimento. Se vocês param para pensar, na grande maioria dos jogos do Super Mario Bros, e pensemos aqui agora no Mario do Nintendo 64, né, em que você tem que buscar uma série de estrelas, né, para poder se fortalecer a ponto de descer o porrete no Bowser, né, que é esse dragão no final. Então, esses jogos do Super Mario Bros, em alguma medida, né, quando pegam alguns personagens de suporte, quando tem itens mágicos para poder serem usados como reforço para a batalha, quando nós temos mundos desconhecidos explorados, quando nós temos tudo isso, né, nada mais é do que uma recontagem, né, do que uma releitura de todos aqueles contos de fadas e outras narrativas que são extremamente antigas. Caros, não é exagero dizer que esse dragão, né, o Bowser, o Rei Koopa, né, como dizíamos lá nos anos 80 aqui no Brasil, como eu sou velho, né, como o Bowser e outros dragões desse tipo,
tinha uma relação diretamente com aquele dragão lá de Beowulf. É o primeiro dragão que aparece aí descrito num texto literário na literatura inglesa. Não sabemos exatamente quando esse poema épico foi escrito, em que Beowulf mata algumas bestas, Grendel, a mãe de Grendel e por fim um dragão, que acaba custando a vida dele próprio. Mas ele encara um dragão que era uma criatura que consumia riquezas, que se apoderava da riqueza e que atacou as pessoas porque teve um pouco de seu tesouro roubado. Isso deu origem ao Smaug do Hobbit. Deu origem a vários dragões da fantasia, inclusive o método Dungeons and Dragons, e muitos outros livros que abordam dragões, ou filmes também. E os jogos do Super Mario Bros. Não seriam alguma coisa diferente, pelo menos não dessa perspectiva. Historicamente falando, nós temos resquícios muito claros aqui, de uma progressão de informações aí que vem lá do século XI, talvez de antes. Então, o Bowser é um vilão, mais especificamente falando, um dragão exatamente como acontece nos contos de fadas ou nos desenhos animados da Disney, os mais antigos pelo menos. O Mario, que é uma criatura bastante peculiar, vermelho, bravo, nessa cor vermelho, sempre ligado historicamente, a Eni Orlando já falava em seu livro, a análise do discurso, já dizia que o vermelho está ligado a emoções intensas, está ligado a emoções fortes. O sangue de Cristo é representado com vermelho quando pensamos no discurso cristão. Nos Estados Unidos, essas coisas, a paixão, o passional é representado com a cor vermelha. Em alguma medida também o pecado. Então, o personagem veste essa roupa vermelha, vive essa intensidade. Ele é um herói no sentido mais clássico do termo, como se usa hoje em dia. Vive aventuras fantásticas, pega itens fantásticos. Ele recebe apoio de algum personagem? Nós temos, os personagens de suporte, ou como nós chamamos na crítica literária, um adjuvante. Luigi, os Yoshis da vida, cada um de uma cor. Dependendo dos jogos do Super Mario Bros. Tem os Toads, aqueles cogumelos, que na realidade são pessoas com chapéu de cogumelo. Nós temos vários personagens que prestam suporte a esse herói, assim como nós temos também vários personagens que são adjuvantes negativos, que vão prestar um suporte ao anti-sujeito, ao grande vilão da história, ao Bowser. Nós temos os pequenos Koopas, nós temos os Goombas, uma série de outros pequenos inimigos que vocês têm que encarar. Fora aqueles outros inimigos maiores, os chefões que tínhamos que enfrentar nos castelos lá antigamente, nos anos 90 e 80. Extremamente divertido. Mas tudo isso faz parte de uma narrativa um pouco mais complexa, e é uma retomada de coisas que já existem há eras nesse mundo. Então, os desenhos refletem isso, a música reflete isso, o roteiro do jogo reflete isso, então tudo está relacionado, em algum momento, com toda uma história que se constrói há séculos. Não é divertido? Gambada, por hoje basta. Vamos continuar com a nossa pancadaria seca teórica na semana que vem. E catapenas!